Bem-vindos à teleconferência da Gol Linhas Aéreas para discutir os resultados do segundo trimestre de 2025. Esse evento está sendo transmitido via Zoom e pode ser acessado no site da companhia em www.voigol.com.br/re. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo ao evento durante a apresentação. Antes de prosseguir, gostaria de enfatizar que as declarações futuras são baseadas nas crenças e suposições da administração da companhia e nas informações atualmente disponíveis à Gol. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Todos os ouvintes devem considerar que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao setor e outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos em quaisquer declarações futuras. Passo agora a palavra ao Sr. Adrian Neuheiser, CEO do Grupo Abra. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Adrian Neuheiser, CEO do Grupo Abra, e é um prazer estar na primeira teleconferência de resultados da Gol após a saída do capítulo 11. Há alguns meses, marcamos esse momento importante na história da Gol e quero parabenizar toda a equipe da Gol e do Abra por todo o trabalho realizado nos quase 17 meses do processo. Também quero expressar minha gratidão com os nossos clientes, as nossas partes interessadas, conselheiros e todos que nos apoiaram. Esse processo deixou a Gol numa posição mais sustentável e mais sólida, com custos mais competitivos e uma posição financeira fortalecida com uma redução no endividamento e uma liquidez que vai aumentar o potencial da Gol nos próximos anos. O Abra continua a investir nesse futuro. Renovamos o nosso compromisso, aumentamos o nosso investimento e nos tornamos acionistas controladores da Gol, desenvolvendo o plano de negócios para os próximos anos. Nos últimos meses, vimos melhorias significativas em todos os principais indicadores de desempenho da Gol, como o Celso irá explorar com vocês a seguir. Essas conquistas confirmam as iniciativas estratégicas da Gol em oferecer um serviço excepcional aos seus clientes, com a Abra como parceira estratégica para todos os planos futuros da Gol. Temos certeza que ela vai continuar nesse caminho de sustentável. Manuel Irrazaval, CFO do Abra, também estará no conselho de diretores. Ele e a equipe do Abra vão continuar apoiando a Gol nesse processo. Agora passo a palavra ao Celso Ferrer, CEO da Gol, que vai trazer informações sobre o segundo trimestre e sobre o negócio. Pode continuar, Celso. Obrigado, Adrian. Boa tarde a todos. Obrigado por estarem conosco hoje na apresentação dos resultados da Gol do segundo trimestre de 2025. Tenho o prazer de apresentar nosso desempenho e conquistas nesse trimestre, mas antes gostaria de apresentar o nosso novo CFO, Julian Imbert, que se juntou recentemente à nossa equipe e iniciou sua trajetória conosco em um momento muito importante para a Gol. Por favor, a palavra é sua, Julian. Obrigado, Celso. Boa tarde a todos e obrigado por estarem conosco hoje. É um prazer falar com vocês pela primeira vez como CFO da Gol. A aviação sempre foi uma paixão minha. Eu comecei a minha carreira como engenheiro de aeronaves na Dassault Aviation e durante a faculdade eu voava Cessnas 152 sempre que podia. Nos últimos 18 anos estive no Boston Consulting Group em Paris, Chicago e São Paulo, atuando com estratégias de crescimento, programas de eficiência e desenvolvimento de soluções em inteligência artificial. Durante esse período, tive a oportunidade de trabalhar de perto com a Gol, começando em 2014, em diversos projetos estratégicos e operacionais. Essa experiência me proporcionou uma profunda admiração pela cultura da Gol, pelas suas pessoas e pelo foco em inovação e eficiência. Hoje, eu tenho orgulho de fazer parte dessa equipe em um momento tão decisivo. Após a saída bem-sucedida do capítulo 11, agora estamos totalmente focados na execução do nosso plano, garantindo uma trajetória financeira sustentável com disciplina e inovação e continuando a fortalecer o desempenho da Gol. Estou ansioso para me conectar com vocês regularmente, manter a transparência e construir sobre a sólida base da Gol à medida que avançamos para esse novo capítulo. Muito obrigado e agora eu devolvo a palavra ao o CEO Celso Ferreira. Obrigado, Julian. Estamos muito felizes com a sua chegada à equipe. Eu quero começar essa parte celebrando um marco muito importante, a conclusão bem-sucedida do nosso processo de capítulo 11. Esse é um momento de grande orgulho para todos nós, e estamos empolgados com o futuro que estamos construindo juntos.
A conclusão bem-sucedida desse processo só foi possível graças à dedicação incansável da nossa equipe. E não poderíamos celebrar esse momento sem agradecer a todos os envolvidos, especialmente ao Abra. O apoio renovado do Abra foi fundamental. O respaldo financeiro, know-how significativo e as sinergias operacionais do Abra nos permitem operar de forma mais eficiente e eficaz. Após levantar 1,9 bilhão de dólares em financiamento de saída e quitar integralmente o DIP, nossa liquidez pós-saída atingiu 5,4 bilhões de reais, dos quais 3,5 bilhões eram caixa disponível. Esse nível de liquidez foi 4,6 bilhões superior ao último trimestre antes do capítulo 11. Chegamos à metade de 2025 com 2,7 bilhões em EBITDA, 685 milhões acima do mesmo período do ano passado, comprovando nosso foco em atingir 5,8 bilhões até o final de 2025. Esses resultados nos levaram a uma alavancagem de 3,7 vezes após a saída, 2 vezes menor que no primeiro trimestre de 2025 e 1,4 vezes abaixo do que havíamos planejado para o mesmo período. Estamos confiantes de que, com nossa estratégia bem definida e apoio do Grupo Abra, continuaremos liderando o mercado e entregando valor significativo aos nossos investidores e clientes. Vamos agora analisar mais de perto os destaques do segundo trimestre de 2025. Nossos esforços de restauração da frota recuperaram 20 aeronaves para a frota operacional, que prevemos estar 100% recuperada até o primeiro trimestre de 2026. Isso abriu caminho para um crescimento de mais de 19% em ASKs nesse trimestre, sendo 13% no mercado doméstico e 62,1% em internacionais. Nossa receita líquida cresceu quase 23% no período, resultado da combinação entre aumento de capacidade e crescimento da receita unitária. O nosso EBITDA está 70% maior do que o segundo trimestre de 2024, o que demonstra o nosso compromisso com a manutenção de uma rentabilidade saudável. Nossos esforços para otimizar operações e gerenciar custos de forma eficaz estão dando resultado, como evidenciado pela redução de 2 vezes na alavancagem líquida. Em termos de engajamento com o cliente, alcançamos um aumento notável de 19,9% no número de clientes transportados, o maior número para um segundo trimestre após a pandemia, resultado direto da nossa dedicação à qualidade operacional, que também nos rendeu o reconhecimento por 6 meses consecutivos, agora 7, como a companhia aérea mais pontual do Brasil e, em junho, a primeira na América Latina. Nosso compromisso com os clientes durante o capítulo 11 agora se reflete em um crescimento de 17 pontos no nosso NPS. Nossa receita de cargas e o peso transportado aumentaram 14%, apoiados pela adição de 2 cargueiros dedicados e uma estratégia logística bem posicionada. Nosso programa de fidelidade Smiles continua prosperando, com aumento de 3% no número de membros do Clube Smiles e nas transações de resgate. Esse trimestre também celebra nosso novo momento dentro do Grupo Abra. Agora, com o Grupo Abra como nosso principal acionista, a Gol está mais forte do que nunca. Ao olharmos para o mercado potencial no Brasil, vemos imensas oportunidades de crescimento e expansão. O compromisso renovado do Grupo Abra nos proporciona fatores essenciais para a jornada que temos pela frente. Uma das principais sinergias é a otimização de custos por meio da combinação de negociações de contratos de frota, manutenção e suprimentos. Isso permitirá otimizar nosso custo unitário e melhorar a utilização das aeronaves. A integração entre nossas malhas é outra sinergia crítica. Com maior capilaridade e horários de voos otimizados, podemos maximizar conexões e rentabilidade. Essa integração permitirá uma experiência melhor e também vai impulsionar os programas de fidelidade. A direção estratégica e as sinergias do Grupo Abra nos fornecerão as ferramentas e o suporte necessários para alcançar nossos objetivos e nos posicionar para o sucesso nos próximos anos.
Avançando para o nosso desempenho operacional, desde o início do capítulo 11, um dos nossos principais focos foi a recuperação da frota para sustentar nossa trajetória nos próximos anos. Vejam que, mesmo com o mesmo número de aeronaves, 141 na frota total, n- aumentamos de 102 para 122 aeronaves, porque recuperamos 20 para a frota operacional. Isso nos permitiu aumentar nossa capacidade em quase 20% nesse trimestre. Mas mais importante é como alocamos a capacidade. A nossa equipe está sempre focada nos melhores mercados, sejam eles domésticos ou internacionais, e nossos esforços foram recompensados com um aumento de 1,4 ponto percentual no fator de ocupação neste trimestre. Nossa presença no mercado também aumentou. A Gol operou o maior número de destinos da sua história durante o primeiro semestre de 2025. Atualmente, a Gol opera 16 destinos internacionais e 64 domésticos, solidificando o compromisso da Gol em ser a primeira para todos. A recuperação da frota e o crescimento da capacidade, acompanhados de uma forte eficiência operacional mês após mês, resultaram não apenas em 6 meses consecutivos como líder em pontualidade no Brasil, mas também como a companhia mais pontual da América Latina em junho. Nosso compromisso com a satisfação dos clientes vai além da pontualidade. Adicionamos funcionalidades significativas à nossa jornada digital, especialmente com o novo aplicativo, que nos ajudou a aumentar nosso NPS geral em 17 pontos durante esse momento de virada para a Gol. Também gostaria de agradecer aos nossos clientes por escolherem a Gol e por fazerem com que o número de passageiros transportados entre abril e junho fosse um recorde para um segundo trimestre após a pandemia. Os esforços combinados de recuperação de aeronaves para operação, alocação de capacidade em mercados estratégicos e foco no melhor serviço para nossos clientes levaram a um crescimento de quase 23% na nossa receita no trimestre e de 21% nos primeiros 6 meses do ano. Esse é o terceiro trimestre consecutivo em que a Gol conseguiu aumentar a capacidade ao mesmo tempo em que aumentou a receita unitária. O PRASC cresceu 4,1%, o RASC 3% e o Yield 2,3%, todos destacando o foco da Gol em crescimento sustentável de receita. Passando para os custos, nosso CASC foi 1% maior, principalmente devido ao aumento de quase 9% na taxa de câmbio, além de despesas com depreciação e manutenção. O aumento nas despesas de manutenção foi causado principalmente por remoções não programadas nos motores LEAP e pelas provisões de fim de leasing para futuras devoluções. A depreciação foi fortemente impactada pelos investimentos para recuperar nossa frota. Desconsiderando esse efeito, o CASC teria caído 6% em comparação com o segundo trimestre de 2024. Nossas unidades de negócio também desempenharam um papel importante em nossos resultados. A Golog nos trouxe um aumento de 14% na receita, com a adição de 2 cargueiros dedicados e um crescimento de mais de 14% no peso transportado, confirmando sua posição como a maior operação regular de carga no mercado doméstico. Quanto ao nosso programa de fidelidade, o maior do país, com 29 milhões de clientes, a Smiles continua a crescer em número de membros do Clube Smiles. O número de transações de resgate foi 3% maior, mostrando que os clientes Smiles estão aumentando o uso de suas milhas, enquanto o programa mantém o foco em oferecer a melhor experiência de fidelidade. Com mais de 100 parceiros comerciais e agora focando em benefícios cruzados com o Life Miles, o Smiles continua fortalecendo seu valor para os passageiros. Os resultados de tudo que vimos até agora resultaram em um EBITDA de 1,1 bilhão no segundo trimestre de 2025, quase 70% superior ao de 2024, com uma margem de 23,4% contra 17,2%. No primeiro semestre do ano, o EBITDA atingiu 2,7 bilhões de reais, alinhado com a nossa meta de 5,8 bilhões até o final de 2025.
Avançando para alavancagem e liquidez, nossa saída bem-sucedida do capítulo 11 fortaleceu nossa posição financeira. Após levantar 1,9 bilhão de dólares em financiamento de saída, quitar todo o DIP e reestruturar nossa dívida, nossa alavancagem caiu duas vezes do primeiro para o segundo trimestre de 2025, atingindo 3,7 vezes de alavancagem líquida. É importante mencionar que, se deduzirmos a dívida do Abra de 850 milhões de dólares, essa alavancagem seria de 2,8 vezes. O gráfico à direita mostra a nossa liquidez total, que considera nosso caixa disponível e inclui apenas recebíveis de cartão de crédito, já que essa é a parte realmente líquida do saldo de contas a receber. Note que não incluímos nenhum caixa restrito ou recebíveis que não sejam líquidos. Encerramos esse trimestre com uma posição sólida de 5,4 bilhões em liquidez, 1,6 bilhão acima do primeiro trimestre de 2025 e 4,6 bilhões acima do período pré-capítulo 11. Agora que revisamos tudo o que aconteceu neste trimestre, todos esses resultados provam que a Gol está completamente posicionada para vencer. Como vocês podem ver nessa página, nosso EBITDA está crescendo de forma consistente ao longo dos trimestres, pavimentando o caminho para a nossa meta de 5,8 bilhões até o final de 2025. Nossa alavancagem líquida nesse trimestre foi 1,4 vezes menor do que o projetado em nosso plano de 5 anos para o período pós-saída. Além disso, ela já está melhor do que o projetado para o final do ano. Mesmo neutralizando o efeito cambial na dívida, ainda estaríamos em uma posição melhor do que o previsto. O primeiro passo da nossa jornada foi muito importante e comprova que estamos no caminho certo e avançando conforme o planejado. Agora, antes de prosseguir com a sessão de perguntas e respostas, eu não posso encerrar essa primeira teleconferência de resultados após a saída da recuperação judicial sem agradecer a minha incrível equipe da Gol. Tenho certeza que não teríamos alcançado todos esses resultados sem o trabalho árduo de milhares de pessoas que estiveram 100% comprometidas com esse processo desde o início. Obrigado a todos os nossos colaboradores, nossos clientes, arrendadores e parceiros financeiros, especialmente ao Abra, que lutou ao nosso lado e foi fundamental para o nosso sucesso. Muito obrigado. Obrigado. Estamos agora iniciando a sessão de perguntas e respostas. A linha está aberta para perguntas. Se você tiver uma pergunta, por favor, pressione 1 no seu telefone ou clique no botão de levantar a mão. Você pode se retirar da fila, abaixando a mão, e pedimos para que eh, as perguntas sejam feitas por um microfone para melhor qualidade de som. Por favor, aguarde. A primeira pergunta será feita pelo André Ferreira, do Bradesco BBI. Olá, bom dia, obrigado por pegarem minha pergunta e parabéns pela conclusão da recuperação judicial. Duas perguntas. Primeiro, se vocês pudessem recapitular quais serão os próximos passos após o capítulo 11, né? Se sabemos que há um capital esperado de 330 milhões, uma possível conversão da dívida. Enfim, se vocês pudessem dar um panorama geral, isso ajudaria. E a minha segunda pergunta está relacionada às aeronaves em solo. Quantas ainda estão em solo e quantas ainda serão recuperadas, e voltarão à operação? Obrigado. Obrigado, André. É um prazer falar com você. Então, a primeira pergunta é: o que vamos fazer agora após o final da recuperação judicial? Decidimos sair, do capítulo 11 quando estivéssemos prontos e vimos que estávamos num momento muito bom para isso. Então, no momento, não estamos, prevendo mais injeção de capital. Como vocês viram, a nossa performance financeira está até melhor do que o plano que estava levando em consideração esse levantamento.
De todas as perspectivas, estamos melhores mesmo sem isso. Vamos continuar, em focar na recuperação da frota, como você falou, né, essa frota, que estava aterrada no início da reestruturação era de 30 aeronaves, agora ainda temos 11, e estamos trabalhando bastante para que toda a frota voe novamente no primeiro trimestre do ano de 2026. Então esse é o plano, isso tudo está incluído na nossa projeção e estamos seguindo todos os passos para isso. Claro, estamos levando, eh, muitas turbinas para oficina, agora o tempo de recuperação está melhor, mas estamos com problemas ainda na cadeia de suprimentos. De qualquer forma, estamos a caminho para que toda a frota da Gol voe novamente. Vocês viram que tivemos um aumento de 102 para 122 aeronaves, né? Então, estamos de volta a um ASK sustentável. Esse é o nosso plano. Só mais uma pergunta. Até o próximo trimestre, até o próximo primeiro trimestre de 2026, essas aeronaves devem voltar de forma linear? Sim, estamos retornando, né, durante o capítulo 11, retornamos 13 e estamos continuando a agregar aeronaves à frota e também recuperar as aeronaves. Em 2026, vamos continuar com um número, razoável de leasings, mas isso está seguindo conforme o esperado pelo plano. Não houve grande mudança aqui. Ok, obrigado. A próxima pergunta: vocês podem detalhar a estrutura de capital e quem são os principais acionistas? Ok, como parte do processo de reestruturação, a Gol reestruturou a sua dívida e é, terminou o capítulo 11 com um bom perfil de endividamento, sem vencimentos esperados até 2030. Isso junto à nossa posição robusta de liquidez. Durante o processo, a Gol renegociou sua dívida, a maior parte da sua dívida. 1,9 bilhão foi dado a novos investidores através de um título de financiamento e fizemos o financiamento aos empréstimos de saída e mitigamos com esses créditos. Até o final do segundo trimestre de 2025, a liquidez da Gol era de mais de 5,4 bilhões de reais, ou 977 milhões de dólares, que é 26% da receita dos últimos 12 meses, o que nos dá um colchão muito bom para investimentos financeiros, como na frota, né? Falamos sobre turbinas e um aumento da rede de rotas. Então, a Gol agora tem uma nova controladora em Luxemburgo, que detém 100% do estoque do inventário da empresa. E também temos o Grupo Abra, que tem 80% do capital da participação da controladora. Mais uma vez, caso queiram fazer uma pergunta, cliquem no botão de levantar a mão. Se a pergunta já for respondida, vocês podem abaixar a mão. As perguntas serão respondidas na ordem em que forem recebidas. A próxima pergunta será do Chris Reedy, do BNP. Pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pelo call de resultados. Os resultados foram muito bons, né, após a recuperação.
Eu só queria pedir um esclarecimento. Quando vocês dizem que a frota vai voltar à capacidade completa no primeiro trimestre de 2026, isso seria a capacidade do pré-pandemia ou não? E se vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre as novas rotas, vimos que houve uma grande expansão da capacidade, né, o que mostra a alavancagem construída durante a recuperação judicial. Mas quantas dessas rotas são novas e quantas eram só rotas subatendidas, que estamos tentando alcançar a demanda no sistema? E como está a curva futura de demanda, né? Obrigado. Obrigado, Chris. Obrigado pelas perguntas. Então, vou explicar um pouco melhor essa questão sobre a frota. Quando falamos que toda a frota estará em condições de voar, é porque durante a pandemia e no período pós-pandemia, mantivemos algumas aeronaves em solo, aguardando visitas à oficina, e com a reestruturação, da companhia, a prioridade era que toda a frota pudesse voar. Eu não estou comparando ao nível pré-pandemia, eu estou falando aqui sobre eficiência. Você viu os resultados que estamos entregando, né? Ainda temos 11 aeronaves que não estão voando. São aeronaves que estão com seus leases sendo pagos, mas que não estão voando. Então, em breve veremos o que vimos com essas 20 aeronaves que foram trazidas de volta à rede. A verdade é que teremos a mesma capacidade no mercado doméstico, de 2019 em 2026. Isso faz parte do nosso plano de 5 anos. E isso demonstra que a nossa capacidade no mercado doméstico está sendo recuperada de forma cautelosa. Então, mesmo vendo um crescimento grande aqui, e agora respondendo à sua segunda pergunta, estamos tomando bastante cuidado para ver onde o mercado realmente estava subatendido, e a maior parte dos mercados subatendidos eram aqueles em que a Gol tinha uma rede muito forte, né? Acho que o Rio é um dos melhores exemplos. Estamos crescendo bastante no Rio, mas isso é apenas uma recuperação do que tínhamos antes. Claro, no meio dessa expansão, vemos uma ou outra rota nova, mas a maior parte delas são a recuperação, criando uma conexão maior e também uma receita unitária muito mais forte, como vocês viram. E parte do crescimento também estava relacionado à comparação anual. No ano passado, Porto Alegre, que representa 7 a 8% da capacidade doméstica total, ficou fechado. Então, uma parte dos resultados também é essa recuperação de Porto Alegre. A nossa intenção. Bom, estamos recuperando a capacidade dos nossos principais polos para garantir que a nossa rede seja sólida, para que a gente tenha eh, bons cronogramas, uma boa conectividade entre o Rio, Brasília, São Paulo, mas estamos tomando cuidado com a utilização da nossa capacidade para que a gente não tenha uma redução grave dos preços, para que a gente tenha a capacidade necessária pela demanda. A demanda doméstica no Brasil é muito sólida no momento, como vocês viram nos nossos números. Então, estamos agregando capacidade passo a passo, seguindo esse crescimento real que vemos no mercado. E no mercado internacional, estamos lançando, digamos, um mercado novo. A nossa estratégia internacional está relacionada a isso. Temos o 737 Maxes com um bom custo unitário, uma e queremos explorar rotas que outras aerolinhas não façam. Por exemplo, de Buenos Aires para as capitais do nordeste do Brasil: Buenos Aires, Natal, Buenos Aires, Recife, Salvador, Maceió.
E também para o sul da Flórida, né, estamos tentando fazer algo que as outras empresas aéreas não fazem, que é uma abordagem mais, eh eh, mais separada para o sul da Flórida. Então de Manaus, de Belém, de Brasília. Então essa combinação ajuda bastante, né. Temos uma vantagem competitiva e em algumas dessas rotas somos a única empresa aérea que opera. E também estamos alavancando a nossa integração com a Avianca. Lançamos Bogotá, São José, em Costa Rica, em alguns mercados em que a Avianca tinha mais força. E cada vez mais vamos ver voos que façam sentido para as duas empresas aéreas. Então, é uma combinação de mercados subatendidos, como Porto Alegre em relação ao ano passado, e rotas internacionais em que estamos criando novos mercados. E você pode repetir a terceira pergunta? Claro, você basicamente já respondeu, né, que era sobre a curva futura de demanda, que me parece estar ok. O que eu queria esclarecer era o seguinte: estas 11 aeronaves que serão recuperadas até o primeiro trimestre de 26 são, digamos, uns 3 milhões de assentos anuais. Então, isso não deve fazer uma grande diferença, né? Seria uma capacidade bem recebida, né? Isso não deve ter um impacto sobre o preço, é o que eu quero dizer. Porque é relativamente, baixo, né, em comparação com o resto do mercado. Sim, exatamente, é o que nós estamos planejando. Só como referência, eu estou usando aqui 2019 como referência do período pré-pandemia. Vamos ver a mesma capacidade doméstica no ano que vem, com toda a recuperação da frota, o que faz sentido. Após 7 anos para um país como o Brasil, realmente faz sentido. A boa notícia é que estamos vendo uma demanda acima do previsto quando fizemos esse plano. Então, cada vez mais, vamos poder ajustar para que a gente possa lançar mão desse crescimento de mercado. Mas, principalmente no mercado doméstico, estamos tendo uma boa performance. E nós estamos usando as mesmas aeronaves para rotas domésticas e internacionais. Então, o nosso crescimento internacional deve ser mais agressivo, porque a base de comparação é mais baixa. E com esse crescimento internacional, sempre podemos mudar, né, selecionar o que fazemos de doméstico e internacional, mas o internacional está bem. Ok, muito obrigado e boa sorte e bom trabalho. Obrigado, Chris. A próxima pergunta é: o que está impulsionando a alavancagem líquida acima do previsto? Qual a expectativa para os próximos trimestres, considerando essa performance? Então, como falamos, ela é mais baixa do que esperávamos, né? O principal motivo é, claro, a questão do câmbio. Se compararmos o câmbio durante o plano que com o que temos agora, vimos uma melhoria, mas também estamos com uma performance melhor nos KPIs no geral relacionados à alavancagem. A liquidez está mais forte do que tínhamos planejado e o EBITDA dos últimos 12 meses também está ficando mais forte, como vimos aqui. Então, é uma combinação. Eu espero que todos entendam a questão do câmbio aqui. Mas a liquidez e o EBITDA também são fatores muito importantes. Isso deve continuar a impulsionar a nossa alavancagem para melhor. Como eu citei na minha abertura,
A nossa intenção, olhando a alavancagem líquida projetada até o final do ano e ajustar o que seria com o mesmo, câmbio, nos demonstra que estamos melhores do que o plano. Se, claro, continuarmos, eh, tendo essa boa performance. E tudo demonstra que estamos no caminho certo. Também fomos beneficiados pelo valor mais baixo de combustível em relação ao plano, e a nossa equipe conseguiu reter esse, valor de receita, né, como vimos, à medida que o custo com combustível cai. Então isso explica a performance acima do planejado. A próxima pergunta será feita pelo André Ferreira, do Bradesco BBI. Olá, obrigado. Uma pergunta rápida. Se vocês pudessem dar alguma atualização sobre o negócio com a Azul. Obrigado. Como mencionamos durante o nosso processo de reestruturação, a nossa prioridade sempre foi sair do capítulo 11 como empresa independente. O memorando entre o Abra e a Azul não impacta a nossa estratégia, nem no nosso plano e nem nas nossas operações do dia a dia. E eu vou passar a palavra para o Manuel, que é CFO do Abra, para ele poder falar sobre isso. Como o Celso falou, a gente sempre insistiu na Gol tendo um plano independente para o futuro. E foi isso que conseguimos. A Gol ressurgiu eh, como uma empresa independente, e se temos interesse numa fusão, claro, isso faria sentido estratégico para o setor, mas as duas partes precisam participar. Agora a Azul declarou o próprio capítulo 11, então temos que esperar para ver o que vai acontecer ali. Ok, obrigado. A próxima pergunta será feita pelo Sérgio Calci, do UBS. Pode prosseguir. Olá, obrigado pelo call e parabéns. Vocês poderiam falar sobre o perfil de caixa livre para o ano e devemos esperar uma posição de caixa melhor em relação ao plano para 5 anos, mais ou menos alinhado com o que aconteceu com a alavancagem? Além disso, pelo que eu entendi, não veremos mais uma injeção de capital como foi sinalizado em maio. Por que foi feita essa decisão? Obrigado. Obrigado, Sérgio. Então, sim, um resumo rápido do nosso da nossa perspectiva de fluxo de caixa para 2025. Claro, precisamos considerar que o resultado operacional e a nossa dívida ainda tem, um peso, né, que são as aeronaves que não estão voando até o momento, e esse é um ano em que as despesas financeiras estão neutralizadas por um grande aumento de capital da companhia. Então, estamos em 5,8 de EBITDA no nosso plano. Também temos um valor em leasing e as despesas financeiras estão positivas, 2,1, e um capex de 2,8 bilhões, o que nos dá 2,9 para preparar para 2026. E aí vamos seguir a nossa projeção para o plano de 5 anos para esse período. E aí veremos de liquidez estão estáveis para 2025 e 2026.
É claro que quando temos uma performance melhor, isso tem um impacto sobre o EBITDA. E o EBITDA que atingimos no primeiro semestre foi melhor do que o esperado. Então, estamos olhando com cautela para o resto do ano e para as nossas projeções. Não acreditamos que isso vai mudar, mas, claro, cada melhoria aumenta a nossa projeção de caixa também. Os investimentos de capital. Deixamos claro que não trabalhamos esperando que ocorra um investimento de capital. Todos os números que eu estou mostrando e todos os esforços da companhia estão em sermos sustentáveis sem esses investimentos. Mas aí a empresa se torna mais atraente para investimentos, e como resultado, é claro, principalmente o Abra continua a falar com potenciais investidores e a Gol está demonstrando um resultado muito resiliente em comparação com o plano. E, Sérgio, também é importante destacar que quando levantamos esse financiamento de saída, o investimento era uma obrigação. Então, a... desculpe, não era uma obrigação, a companhia conseguiu levantar isso, e isso é uma opção para o futuro, claro, mas não é uma obrigação. Ok, obrigado. A próxima pergunta será feita pelo senhor Gavin McCown, do Amundi. Pode prosseguir. Oi, pessoal, obrigado e parabéns pelos resultados. Eu só queria. Bom, eu ia perguntar sobre a investimento, mas vocês já responderam. Vocês podem me lembrar, vocês têm 72, 73 milhões de dólares entre AirCap e ACG. E há uma demanda também adicional, não é? Oi, Kevin, aqui é o Celso. É um prazer falar com você. Então, sim, estamos com uma performance de acordo com o plano. E, claro, os nossos acionistas, desculpem, os proprietários estão participando nas visitas às oficinas. Isso fazia parte do acordo. Ainda temos turbinas que estão sendo reformadas com o financiamento dos proprietários e vamos continuar a fazer isso até o final do ano. O CAPEX que eu citei era a parte da Gol. Então, tem uma grande parte do CAPEX que será do financiamento estruturado para os proprietários. Mas eu posso responder a sua pergunta depois, trazendo mais detalhes. Ok, obrigado. Mais uma vez, para fazer perguntas, clique no botão de levantar a mão. Se a sua pergunta já for respondida, você pode se retirar da fila clicando em abaixar a mão. As perguntas serão feitas na ordem em que forem recebidas. Por favor, aguardem. Mais uma vez, para fazer perguntas, clique em levantar a mão. Para sair da fila, é só clicar em abaixar a mão. As perguntas serão feitas na ordem que forem recebidas. A próxima pergunta será do Simon Milledge, da Shrip Capital.
Pode prosseguir. Olá, acho que vocês já falaram sobre isso, mas vocês podem fazer algum comentário sobre como estão o terceiro e o quarto trimestre? Obrigado. Oi, Simon, esse é o Celso. Normalmente, a sazonalidade no Brasil é mais forte no final do terceiro trimestre e início do quarto. O quarto trimestre costuma ser o melhor. Como falamos antes, estamos vendo uma demanda acima do esperado até junho. Recentemente, em julho, também vimos uma demanda consistente. Para o terceiro trimestre, estamos vendo uma boa curva de reservas até o momento, e o quarto trimestre ainda não está lá, né? No Brasil, geralmente a curva de reservas é muito curta, de 50 a 60 dias de antecedência, mas estamos esperando que o quarto trimestre esteja alinhado à tendência que vimos até agora, em agosto e em julho, né? Que tem sido bem consistente para rotas domésticas, mas um pouco mais fraca para alguns dos mercados internacionais. Nada que chame muita atenção até o momento, mas estamos observando a capacidade para capturar esse valor. Certo, e só mais uma pergunta rápida. Vocês, têm vocês estão fazendo conversas com agências, para o resto do ano? E é isso, parabéns pelo resultado. Obrigado, Simon. Sim, estamos falando com as agências de avaliação. Anunciamos recentemente um, menos B da Moody's e um triplo B mais da Fitch. E a gente continua em contato com eles, claro, esses resultados são o que impulsionam a empresa, estão acima do esperado deles e a perspectiva deles sobre nós também era positiva. Obrigado. A próxima pergunta é da Miranda Way, da Exodus Point. Pode prosseguir. Olá, agradeço por pegar a minha pergunta e parabéns pela recuperação. A minha primeira pergunta é: o endividamento líquido era de 20,5 bilhões versus 27 bilhões na emissão do financiamento de saída. Houve uma redução da dívida significativa desde a recuperação? Essa é a primeira. E a segunda pergunta é: o que devemos pensar sobre o custo de manutenção para os próximos 2 trimestres? Obrigado, Miranda. Vou começar com a segunda pergunta. Os custos de manutenção, em comparação ao ano passado, estão mais altos. É claro, tudo em reais e a maior parte da manutenção, né, em dólares, acabam sendo impactados, pelo câmbio. Além disso, existem alguns componentes. Primeiro, algumas das turbinas que estão tendo remoção antecipada e o custo, segue ao PNL, né, isso está lá. E a gente espera essa mesma tendência de manutenção no terceiro trimestre para essas turbinas. Além disso, fizemos uma provisão para
compensação do retorno do leasing. Então, no terceiro trimestre, isso também estará alinhado com o que temos no nosso plano. Mas a manutenção como um todo e também a depreciação estão mais altas do que o normal. E isso reflete todas essas nuances da nossa reestruturação. E a sua primeira pergunta sobre a dívida líquida, isso é basicamente pelo câmbio e alguns outros efeitos de contabilidade no valor da dívida. Certo. Então não é o valor do principal versus o câmbio. Existe um valor ajustado, é isso? Isso é devido ao IFRS da dívida. É uma questão contábil, mas o maior efeito aqui é o câmbio. Na época, ele foi feito a 6,04 reais por dólar e agora o real caiu bastante, mais de 10%. Certo, então se eu converter isso ao real na taxa atual, isso seria 11,3 bilhões e no balancete está 10,3 bilhões. Então existe uma diferença bem grande, né? Por qual motivo? A gente vai pedir para a equipe entrar em contato com você, mas existem efeitos dos custos da transação e também da contabilidade para conversão dos papéis. Lembrem-se que esses papéis têm um cupom mais baixo, então ele é contabilizado como valor pelo IFRS. Ok, depois eu acompanho com vocês. Obrigado. Obrigado. Encerramos agora a sessão de perguntas e respostas de hoje. Gostaria de convidar o Sr. Ferrer a fazer suas considerações finais. Por favor, prossiga, senhor. Bom, espero que a nossa apresentação e sessão de perguntas e respostas tenham sido úteis. Novamente, quero agradecer à equipe da Gol, aos nossos investidores, ao Abra e a todos os fornecedores que participaram nesse processo. E a nossa equipe de relação com investidores está à disposição para conversar com vocês sempre que necessário. Muito obrigado. Essa teleconferência da Gol Linhas Aéreas está encerrada. Muito obrigado pela participação e tenham um excelente dia.